Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Perdoe os nossos muitos pecados, fortaleça a nossa fé, para que nós possamos viver uma vida santa, bonita e agradável a Ti. Envia Teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 3, que diz assim: Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito Santo de Deus, e que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, quando uma pessoa tem uma habilidade especial para fazer alguma coisa, como tocar instrumentos musicais, resolver rapidamente problemas matemáticos ou ser muito simpático e envolvente com as pessoas, dizemos que essa pessoa tem dom para isso ou para aquilo. O apóstolo Paulo está começando a falar hoje sobre os dons espirituais que o Espírito Santo dá para os cristãos servirem a Deus na igreja, na pregação da palavra de Deus. Paulo começa falando assim: Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Desde a queda do ser humano em pecado, houve uma separação do Deus perfeito, justo e santo do ser humano pecador, como diz Deus em Isaías 59, 1 e 2. Vocês estão pensando que o Senhor Deus perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Deus sempre continua o mesmo em tudo que é e faz. Foi o ser humano que estragou o relacionamento com Deus e trouxe a desgraça, o sofrimento e a morte aqui e no inferno para o ser humano. Naturalmente, o ser humano sabe que existe um Deus e que Ele está bravo com ele por causa dos seus pecados. Sem saber como aplacar a ira de Deus, o ser humano tenta de todas as maneiras que ele conhece ou acha para mostrar a Deus que ele está arrependido e merece o seu perdão. Por isso os povos antigos faziam sacrifícios e ofertas para conseguirem fazer Deus perdoar os seus pecados e voltar a abençoá-los. O problema é que, não conhecendo a Deus, os povos inventavam e ainda hoje inventam deuses para adorar e tentam aplacar a ira pelo seu servir a essa divindade que eles próprios inventaram. Só que esses deuses não existem e por isso não respondem e não podem ajudar as pessoas. Paulo diz que as pessoas de Corinto também tentavam adorar e servir a esses deuses que não têm vida, diz Paulo. O único e verdadeiro Deus é o revelado na Bíblia, a palavra de Deus.
E a Bíblia nos mostra que Deus nos ama tanto, que chegou ao ponto de sacrificar o seu único Filho, Jesus Cristo, ao sofrimento e morte na cruz, como nosso substituto, para satisfazer a justiça de Deus, que exigia que, por cada pecado que eu, que você, que cada ser humano cometeu, comete, cometerá, houvesse um castigo eterno para a pessoa. E Jesus Cristo levou na cruz todo o peso da ira e castigo eternos de Deus no lugar de cada ser humano, para conquistar para todos os seres humanos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Como diz João 3,16. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na fé em Cristo, temos a salvação eterna e não precisamos mais ter medo da ira e castigo de Deus, como diz Romanos 8:2. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Esta fé em Cristo é um presente que Deus nos dá quando ouvimos a palavra de Deus ou somos batizados. O Espírito Santo vem a nós e transforma nossas vidas, tornando-nos cristãos. Paulo então diz: por isso precisamos compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito Santo de Deus, e que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Aqui temos uma dualidade que não é entendida pela nossa razão. Quem nega que Jesus é o Senhor e Salvador não crê nele, e o faz porque não aceita o que Deus nos oferece na sua palavra e prefere continuar tentando chegar a Deus por si mesmo, por suas obras, méritos e qualidade de vida. Vai para o inferno, pois não consegue ser perfeito como Deus exige. Quem, por outro lado, aceita e crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, o faz porque o Espírito Santo transformou a sua vida e o fez crer, como diz Paulo no texto de hoje. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Assim, a condenação eterna no inferno vem para a pessoa que não aceita o amor perdoador de Deus em Cristo, porque não crê em Cristo como seu Senhor e Salvador. O coração dele está endurecido pelo pecado, recusou a salvação. Quem tem fé e é salvo, o é exclusivamente pelo Espírito Santo, que transformou a sua vida e colocou a fé em seu coração, como diz Efésios 2:8-9. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. Estimado irmão e irmã, mas o que tem isso de importante para a nossa vida hoje? O mais importante é que nós estamos seguros, pois a salvação não depende de nós, mas unicamente de Cristo e do Espírito Santo que nos dá a fé. Se dependesse de nós, estaríamos perdidos. Na fé em Cristo, podemos ter a certeza de que nossos pecados são perdoados, Deus nos ama e está cuidando de nós, nesta caminhada que estamos fazendo rumo aos céus. Lembremos, portanto, quando tudo estiver bem em nossas vidas, de não nos esquecermos de Deus, sua palavra, oração, igreja, e vivermos uma vida santa, bonita e agradável a Deus, porque este é o resultado da transformação que foi feita em nós pelo Espírito Santo, tornando-nos cristãos. Quando tudo estiver ruim e cheio de problemas em nossas vidas, lembremos que Deus está conosco. Ele não se negou a entregar seu único Filho à morte para nos salvar. Assim também, Ele não deixa de cuidar de nós nesta vida, de nossos problemas, dificuldades e aflições.
Ele está no controle de todas as coisas. Ele proverá tudo o que precisamos. Ele está nos conduzindo aos céus. Na fé em Cristo podemos dizer, junto com o salmista, no Salmo 18, 1 e 2: Ó Senhor Deus, como eu te amo! Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele eu estou seguro. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque nós temos fé em Cristo que nos foi dada de presente pelo Espírito Santo. Que nós possamos permanecer nesta fé em Cristo quando tudo estiver bem em nossas vidas e também permanecer na fé quando tudo estiver ruim em nossas vidas. Que nós possamos saber que o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Que a alegria da salvação pela fé em Cristo nos motive a buscarmos a Ti, a Tua palavra, a oração, a igreja, em primeiro lugar em nossas vidas e vivermos uma vida que Te agrade. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.